retive sobretudo até esta intervenção final, esta referência homética, barroca, ao sermos crioulos, mestiços. Aliás, aqui nós no Humil temos esta expressão de Portugal deverá ser o mais possível lusofonamente mestiço. Parece-me bem interessante. Abro então o debate, quem quiser pôr alguma questão. Eu teria já uma questão a pôr. Li esta semana, julgo, num jornal económico, penso que é uma síntese um pouco provocatória, mas porventura feliz, do Miguel Cadilho, que dizia que foi um erro nós termos aderido ao euro, um erro estratégico, mas também agora estamos numa situação em que não podemos unilateralmente sairmos dessa mesma moeda única. Mas enfim, isto é apenas uma primeira questão. Eu passo a palavra ao António Pedro Dores. Eu gostei muito das duas intervenções, principalmente são muito diferentes, convergentes. Isso é muito engraçado. E é um espaço provavelmente raro, não é? Eu não sei se é raro, mas para mim pelo menos é raro. Eu não tenho a oportunidade muitas vezes de ouvir discursos de raízes bastante diferentes que depois convergem na diferença e nas soluções diferenciadas também. Eu acho que é isto que falta a Portugal, na economia e noutra coisa. E isto significa que uma das nossas perdas em termos económicos é a falta de liberdade de expressão, nomeadamente. E é preciso dizer, porque é dito poucas vezes, que em Portugal se reprime duramente as formas de expressão. Nas universidades, onde o debate académico não existe, podemos dizer assim de uma maneira exagerada, porque está formalizado apenas para efeitos de competição, e quando se quer discutir, por exemplo, os destinos do mundo, não há lugar para isso. Mas também reprimido na vida pública, quando os jornais e os médias estão contaminados de comentadores avançados a várias ideologias, normalmente até tristes, sempre as mesmas principalmente, repetitivas, estupidamente repetitivas. E de facto, estar aqui neste espaço é uma alegria muito grande. Infelizmente somos poucos que temos a oportunidade de vir, mas não deixa de ser uma alegria. E eu gostava de, pensando nisto que estou a dizer, chamar a atenção de uma falta que me pareceu nos dois discursos. Povo e liberdade. Não sei se liberdade é anglo-saxónico, acho que não. Acho que os portugueses bateram-se também para a liberdade, embora talvez os nossos conceitos sejam um bocadinho diferentes. A Revolução Francesa para nós sempre foi uma coisa um bocado estrangeirada, não é? E, portanto, mas temos que talvez seja a altura de desenvolvermos uma liberdade para os portugueses e para Portugal, nomeadamente por essa necessidade que temos de refazer estratégias, como foi bem dito por todos, pelos dois. Eu gostava portanto, o meu ponto é este. As vossas duas intervenções dão uma ideia, confirmam uma ideia de alguma maneira, de que em Portugal, talvez noutros países, não sei, mas pensando em Portugal, sendo um Estado-nação dos raros que existe, não é? Isso é uma característica que nós temos e há um potencial importante também a esse nível. Numa altura em que os Estados-nação exatamente estão em causa, mas nós podemos sê-lo e podemos continuar a sê-lo, nós vivemos basicamente da política desde sempre. Quer dizer, os nossos recursos económicos vêm da política. Primeiro os cruzados, passaram por aqui e que a gente aproveitou para fazer uma nacionalidade. E depois os descobrimentos, porque exatamente não havia nenhuma relação entre o povo e as elites. Eram ingleses, estavam cá quando arranjaram aquela coisa, e agora a gente vamos explorar, e claro que foram explorar. E depois tornar-nos uma espécie de plataforma colonial para outros colonialistas, que foi isso que também, enfim, aquela história das políticas, das nossas políticas de serem de canalização dos bens para a Europa. Nós nunca ficámos cá um caralho. Não, alguns ficaram com muito. Aliás, a situação hoje continua a ser a mesma. Há uns que ficaram com muito. O problema é que a miséria nunca deixou de ser uma característica da vida do povo. Povo que não pode ir para o Brasil. Enfim, pode, quando pode, mas basicamente é um povo muito enraizado à sua terra por limitações materiais. Os imigrantes são
Em qualquer parte do mundo, tem que ter alguns recursos para fazer a viagem. Os que não têm, ficam. E nós continuamos, os portugueses que aqui vivem, são aqueles que têm raiva aos imigrantes. Porque os discursos xenófobos também existem em Portugal. Porquê? Porque este é o outro povo, são os que ficaram, ou outros que puderam ir andando, por razões de iniciativa, mas também por razões que têm recursos. E uma das grandes características de Portugal é precisamente a grande desigualdade social. E a grande diferença entre as oportunidades de pensar e de negócio e os outros que não têm oportunidade nenhuma, a não ser submeterem-se. E eu gostava de chamar, a propósito do Agostinho da Silva, de relembrar que ele disse uma coisa a propósito dos portugueses, é que nós éramos bons a ser capatazes, o que não era exatamente o que o Carlos tinha dito. E ser capatazes pode ser uma coisa boa, enfim, se ser capataz for uma coisa boa, mas também pode ser uma coisa muito má quando o capataz é uma coisa muito má. E é exatamente o que está a acontecer neste momento, não é? Quer dizer, quando a Europa decide entrar numa linha dura, aí estamos nós a fazer o papel do capataz, excelentemente, não é? Portanto, o povo aguenta, e é os gajos que mandam. E isto, de facto, por um lado, há que pensar que o povo é soberano ou não é soberano. Em termos democráticos e em termos da possibilidade de acesso a recursos. Este é um aspecto. E isto tem tudo a ver com a liberdade, claro. Porquê é que nós não somos livres, ou não somos mais livres, ou porquê é que não lutamos pela nossa liberdade, mesmo até em termos jurídicos, porque é uma conversa que a gente pode pegar para a próxima. Provavelmente porque a grande desigualdade social é uma coisa que convém à facilidade de estratégias, de mudarmos de estratégia. Agora, mudarmos de estratégia rapidamente, somos os melhores alunos, há os gajos que morrem, mas não tem importância nenhuma, que não há crise, porque nós não somos os gregos. E, portanto, a economia é viável? Pode ser que seja. Aliás, a economia vai ter que ser sempre viável enquanto houver gente que precisa de raspar a terra e comer qualquer coisa. Agora, o que é o modelo económico? O que é o modelo económico que condiciona essa vida? E esse modelo económico é, em Portugal, muito politizado. Ou seja, as empresas de regime, como o resto do outro dia passou um filme a dizer que são sempre os mesmos, pelo menos os nomes, não é? As famílias são sempre as mesmas e tal. O regime está lá fortíssimo, E o problema aqui, para mim, é saber se a perspectiva lusófona, ou espiritual, ou uma perspectiva mais barroca, se isso é possível desenvolver e articular num quadro de uma desigualdade social tão radical e tão radicalizada como aquela que nós temos na frente. E enquanto não houver um modelo económico significa romper, por exemplo, com a corrupção. Romper radicalmente com a corrupção, não no sentido de acabar com ela, mas pelo menos de variar um bocado os atores, para não serem sempre os mesmos, não é? E para que seja possível haver uma outra forma de articulação com as pessoas e com o mundo. Isso faz-se, novamente, politicamente, encontrando as pessoas disponíveis, que tenham acesso a recursos e que se possam juntar em partidos que possam refundar a democracia. Muito bem, Paulo Santos. Eu gostava de pôr uma questão, mas que tem a ver com o que este senhor disse agora. A maneira como o Carlos fez a exposição foi como que dá um fundamento, um ponto de partida para desenvolver uma economia original, uma economia lusófona. Foi assim que eu percebi. E o Sandro dá um horizonte, ou seja, algumas estratégias que podemos tomar, mas ninguém falou acerca de... Ninguém explicou exatamente qual é o processo que está a acontecer agora, como é que as coisas estão. Por exemplo, até que ponto é que a globalização é reversível? Qual seria o preço de suspender a atividade, de destruir, de reorganizar estas estruturas que estão a consumir recursos e que estão a lutar pelos recursos de uma parte para a outra parte do mundo, sem causar uma grande convulsão social? E até que ponto é que esse mais crescimento, esse correr para a frente, não tem a ver com isso, não tem a ver com uma noção quase matemática de evitar o esmagamento, de evitar a assimilação pelo consumo excessivo, por exemplo, agora dos países que estão em crescimento?
Eu não sei se me fiz entender. Eu estou a falar de entropia, estou a falar de um sistema dinâmico, estou a falar de termodinâmica. E das duas uma, esse mais crescimento ou é irracional, ou é absolutamente racional de um ponto de vista muito específico, de um ponto de vista de um sistema em que destruir as estruturas que no fundo lhe dão forma seria muito mais dispendioso no futuro em termos de reconstrução de uma coisa nova e no presente seria qualquer coisa de absolutamente catastrófica. E isso eu acho que deveria ser especificado ou explicitado a maneira de exatamente o que é que se está a passar agora, de que forma é que os recursos estão a ser canalizados, o que é que justifica que as coisas sejam tão difíceis e aparentemente, em alguns casos, estão irracionais. É isso. Pronto, eu lamento não ter conseguido explicar. Muito bem. Temos a primeira ronda de perguntas à mesa. Posso? Sandro? Carlos? Sim. Primeiro, queria dizer que me habituei há muito tempo a pensar que nada acontece por acaso. E lembro-me, em 1975 ou 76, vivia no Extremo Oriente na altura e ter comprado um livro em Hong Kong e que tinha que ver com qualquer coisa de ficção e que depois veio a acontecer exatamente com todos os detalhes no Irão. A queda do Shah, aquela atrapalhada toda que persiste. E isso foi um sinal adicional de lá. Há qualquer think tank, alguns, que a gente não sabe como é que se chama, onde é que é, composto como é que se articula, e que nada provavelmente aconteça do ponto de vista económico, estratégico e militar por acaso. Julgo que as superpotências, quer as do passado, quer as existentes, quer as potências terão tido essa preocupação e capacidade de engendrar enésimos cenários e há sempre uma solução para qualquer coisa. A razão pela qual aquilo que me faz confusão é, como cidadão do mundo, como todos nós, não conseguir encontrar uma lógica para esta globalização exponencial. Porque todos nós lemos, enfim, todos os dias, comentários e opiniões de outras pessoas preocupadas também sobre esta matéria. Uma delas diz, por exemplo, que a muito curto prazo a subida do custo dos recursos energéticos fará com que esta globalização, onde impera a regra, quem faz melhor, mais barato, mais depressa vence, não vai continuar. Ou seja, a sombrinha chinesa, feita em Chongqing, para ser vendida em Alguidares de Baixo, vai custar não sei quanto o transporte e, portanto, quando chegar a Alguidares de Baixo, se calhar o homem que faz isso em Finfãs, lá ao lado, faz mais barato. Bom, isto é um exagero. Mas, porventura, temos que considerar que a mobilidade dos fatores, neste caso dos recursos, das matérias-primas ou dos produtos finais, que neste momento o custo de transporte e a logística aperfeiçoou-se de tal maneira que não se faz sentido. Quer dizer, de resto, a gente vai aí a qualquer lojeca e verifica que vêm bolas cheias de ar chinês transportadas ao metro cúbico de ar chinês e são vendidas a 10 tostões aos nossos consumidores. Então, esta é a primeira questão, em que medida é que a exaustão dos recursos energéticos tradicionais que são indispensáveis a servir de alavancagem ao sistema logístico vai ou não impossibilitar essa regra do mais barato que não interessa de onde. Segundo, a questão de consumir cada vez mais. Por exemplo, aqui há uns 3 ou 4 anos atrás, eu lembro de ter lido também, por exemplo, que as necessidades, há 3 ou 4 anos atrás, ou talvez mais, de deltas acrescidos de consumo de energia elétrica na China equivaliam semanalmente a uma central termoelétrica equivalente à de Sines. Ou seja, todas as semanas os chineses, e agora se calhar são 2 centrais por semana, precisam de consumir energia equivalente àquela que está ali instalada. Isto só para nos dar a dimensão que nós, portugueses, enfim, país pequeno, quando não viajamos, não temos a noção da realidade e das escalas.
O que se passa nas outras economias e no mundo hoje é uma coisa absolutamente estonteante. Quer dizer, a exaustão, a forma absolutamente gratuita que, em prol da satisfação dos outputs e das programações, está implementado, arrebenta com tudo. Não há nada que aguente, não há florestas nem nas tropicais e muito menos nas siberianas. Lembro-me que há uns 15 anos andava eu por Cabo Verde ter encontrado um empresário russo que ia lá constituir uma offshore para gerir e fazer lavagem dos dinheiros destas atividades e que tinha, na sequência da perestroika, enfim, tinha para lá uns milhares de hectares de floresta siberiana e que ficava perto da fronteira do rio Amur, portanto com a China. Neste momento não deve restar lá nada, quer dizer, nem árvores, nem animais, nem coisíssima nenhuma. Aquilo que se passa, por exemplo, no ex-bloco soviético a nível ambiental é uma coisa inimaginável, a não ser quando se lá vai. Quer dizer, o que é que foi uma política que, neste caso, a soviética era uma coisa que não se entendia de forma nenhuma. Satisfazer o quê e quem? O que se derreteu em equipamento militar, quer dizer, aquela lógica de Samuel, ou manteiga, ou canhões. O que se derreteu em equipamento militar à custa da não satisfação das necessidades primárias de uma população, a começar pelas liberdades. É uma coisa inimaginável, ou seja, a humanidade tem sido useira e veseira a fazer disparates. Voltemos agora aqui para os túneis. Os túneis, portanto, nós somos uma invenção tipicamente europeia, não obstante termos cá os homens de Sefarad já antes dos cruzados. Portanto, nós sempre fomos a Europa, quer queiramos, quer não, temos aqui o pé. Aquilo que se coloca é, como dizia também o Agostinho, o que é fundamental na vida de uma coletividade, de uma comunidade. E há 3 S's que são fundamentais. Que é o sustento. Primeiro, há que dar sustento à rapaziada. Segundo, há que criar condições de saúde. E a última, que é aquela que vai depender depois o futuro de cada um, é o saber. Ora bem, e aqui é que possivelmente reside o Busilhos. Que há 15 dias tivemos a ocasião, alguns dos que aqui estão, de estarmos presentes e participarmos num encontro, num seminário, a propósito de um português que fez o que pôde e o que não pôde para que os portugueses tivessem acesso ao saber, através da leitura, do João de Deus. É uma figura exemplar, porque de facto, na sua poesia, na sua afabilidade, na sua simplicidade, eu julgo que aquele homem teve a capacidade de identificar o cerne da questão da sociedade portuguesa desde o princípio da nacionalidade. A incapacidade de aceder de uma forma mais generalizada ao saber. Para se aceder ao saber, é preciso saber-se ler. Ora bem, e o João Deus, na sua medida e no seu tempo, fez aquela obra magistral chamada Cartilha Maternal, e que foi o instrumento de generalização de acesso ao saber. Porque ninguém, ou dificilmente alguém, poderá ter a veleidade de saber o que é que são os seus legítimos direitos enquanto cidadão que pertence deste mundo, se de facto não tiver acesso a fontes de conhecimento que outros já tiveram e que escreveram e que ficaram para testemunho. Ora bem, o saber é efetivamente um elemento fundamental, inclusivamente naquilo que bem o Sandro aqui falou, nesta economia de delicatessen. Ou seja, nós somos um pequeno país com algumas virtualidades, com muitos defeitos, mas as virtualidades, umas do ponto de vista comportamental, enfim, nós conhecemos-las, outras do ponto de vista do output, isto é, daquilo com que se compram os feijões, no fundo é a matéria transacionável. Nós não podemos ter a veleidade de pequena economia, de pequena comunidade, de ter, de facto, grande confrontação com outros grandes poderios. Nem do ponto de vista militar, nem coisíssima nenhuma. Aliás, a nossa forma de estar no mundo e da forma como nos relacionamos com os novos povos e comunidades que fomos contactando, nunca foi à custa de imposição, nem de grande tradição bélica. Houve. E mal está quando a gente não se importa com o outro. Quer dizer, mal está quando, de facto, enfim, não se responde e não se defende o nosso interesse. Portanto, temos que defender a nossa sardinha e puxa-se a brasa. E às vezes isso dá uma conflitualidade. Mas, por norma, eu julgo que temos esta tradição de reconhecimento que não temos poderio,
E não tendo poderio, eu tenho que ter uma arte de fazer chegar a minha água ao moinho sem ser à custa da força, porque não a tenho. E há aqui um aspecto que, volta na volta, tenho também por norma relembrar os colegas. Esta relação com a China, Portugal, os portugueses são um caso exemplar de relação com a China. E porquê? De resto, se puder ter acesso a uma obra de um francês e que se chama O Império Interminável, recomendo vivamente. E eu, resumidamente, vos faço um resumo da obra. No século XVIII, já os ingleses andavam a vender ópio produzido na Índia aos chineses, através de Macau. Eles quiseram ter acesso direto à corte imperial chinesa e prepararam magistralmente uma enormíssima embaixada com gente muito, muito sábia para ir diretamente a Macau. E quando chegaram a Tianjin, lá no Golfo do Mar Amarelo, desembarcaram. Aquilo não fica muito longe de Pequim. Começaram logo a ter algumas dificuldades no desembarcar, os chineses tinham e continuam a ter essa tendência de ser o império do meio, portanto, à volta deles é que gira o mundo, e, portanto, o contacto com o estrangeiro sempre foi uma coisa indesejada. Neste caso, os ingleses, para chegarem a Pequim, tiveram alguma dificuldade, por razão pela qual, enfim, lá foram negociando, e quando chegaram, cada passo que iam dando com muita dificuldade, quando chegaram ao círculo mais íntimo da corte imperial chinesa, quem é que lá estava? 2 portugueses missionários jesuítas, que eram nem mais nem menos que os conselheiros astronómicos da corte imperial. Absolutos incompetentes em termos de matemática e de cosmologia, mas absolutamente convincentes da corte imperial de que eles sabiam adivinhar os augúrios das cosminações celestiais. E, quando os ingleses lá chegaram com essa enormíssima e bem preparada embaixada, foram confrontados com o Sr. Oliveira e o Sr. Figueira, que lá estavam, que eram 2 missionários, e vieram derrota batida, porque a intrigalhada palaciana se fez de tal forma que... Ora bem, nós não temos a noção de que é o ativo intangível de uma relação de 500 anos com a China, sem fazer com que os chineses tivessem perdido a face. E vejam bem porque é que a República Popular Chinesa fez com que Hong Kong tivesse desaparecido muito mais cedo. E vejam bem que tipo de relações vale o que vale, mas sem termos uma relação não é possível negociar. Não é à porrada que a coisa lá vai. Neste caso, os portugueses, como nunca tiveram a capacidade, e muito menos a voidade, de ultrajar ou de pôr em xeque a face chinesa, tiveram esta recompensa. Por muito que se critique as 3 gargantas terem comprado a EDP, quem paga a fatura somos nós. O problema não está nos chineses terem comprado. O problema está no contrato de concessão que a EDP tem, que permite oferir de vantagens absolutamente descontroladas e ter os resultados que tem. Portanto, não é o problema do chinês que entrou. Já estava. O problema é desta permeabilidade entre os interesses económicos e partidários e políticos. Aí é que eu enorme positivos. Mas isso nunca se resolverá se porventura o povo, como dizem bem, não tiver acesso à informação e a saber. Ou seja, enquanto não houver um esforço maciço no sentido de que os portugueses tenham instrução, porque a educação, lamentavelmente, as famílias cada vez a dão menos, mas tenham instrução e tenham capacidade e tenham interesse e entendam para que é que o saber é importante. O saber é importante também para invocar os seus direitos e exigir que seja respeitado da sua diversidade. Ora bem, se não houver esse esforço, e não tem havido, porquê? Nomeadamente nesta adesão à Comunidade Económica Europeia, depois a União Europeia, isto no fundo foi mais um disparate. A gente agora admira-se o ano 2000 é crucial. O ano 2000 é crucial porque começa a ser, no meu entender também, e hoje vinha agora do Algarve para Lisboa e na autoestrada encontramos 10 carros, ou seja, o resultado da crise. Mas as infraestruturas e o betão está lá. Ora bem, o lobby do betão imperou em Portugal logo com a primeira fase cavaquista e persistiu. Portanto, nós fizemos algum paralelismo entre
esta relação da dívida pública e, se calhar, somos capazes de encontrar, para além dos disparates de alguns governantes mal preparados e desta chicane político-partidária de andarem sempre a prometer aquilo que não é possível. Por cima de tudo, por muito justo que seja, o sistema de pensões de reforma não é sustentável porque não tem base de reserva matemática suficiente no caso do Estado. Isto, no fundo, para vos dizer que os disparates que se têm feito nas últimas décadas, com a incidência particular no caso do Estado, a partir do ano 2000, mas antes também já está. Porque, no fundo, os portugueses aderiram à União Europeia, neste caso, a primeira instância foi a Comunidade Económica Europeia, era inevitável. Não tínhamos espaço de integração que não fosse aquele. E não há outro espaço, possivelmente no imediato, que não seja este. Na certeza, porém, que não nos compete a nós fazer o papel daquela criancinha que dizia que o rei vai nu. No dia de se dizer que o rei vai nu, toda a gente vê que o rei vai nu e então deixamos de ter aquilo que é a vantagem. Os portugueses andaram muito convencidos que por pertencerem a um clube de ricos jamais seriam postos em causa. Não era verdade. Quanto mais que assim aconteceu com os gregos e a seguir a nós. Os portugueses, porventura, têm uma forma de resolver estas chatices que são as dívidas, os ajustamentos e as trocas, diferente dos outros. Não vale nada aquilo que o Sr. Sarkozy disse ontem à noite. Rigorosamente nada, são coisas ditas em campanha e que servem para ele. De que, no caso português, os ajustamentos estavam satisfeitos. É mentira. Não interessa. Eu não conheço. Dispensamos esse comentário. Na certeza por que eu estou convicto que em Portugal o ajustamento a esta situação imposta e negociada se vai passar com muito mais tranquilidade do que nos outros países do sul da Europa. No caso da Grécia, mais fácil em Portugal. E, atenção, aqui é o caso dos nossos vizinhos, aqui do lado espanhóis, que esse é que é o grande receio. Tudo aquilo que está a ser feito é necessário, mas muito provavelmente não é suficiente. Ora bem, mas não vamos fazer daqui um drama, porque já temos o fado considerado como património mundial de qualidade. Já chega de fado. Portanto, a gente vai fazer aquilo que tem que ser feito, mas não fiquemos convencidos que feito isto está o problema resolvido. Não está. Ora bem, dito isto, me parece que para responder à preocupação deste amigo, eu julgo e estou de acordo que tem que haver uma consistente prioridade na dotação dos meios necessários ao enriquecimento do saber, do acesso à instrução. Porque sem isso não há a capacidade sequer de explorar os nichos que possivelmente são, digamos, a base mais sustentável da nossa viabilidade. Não, porque o dinheiro sempre houve. Vamos lá ver. O problema de Portugal é que os portugueses têm uma tendência de viver, como se costuma dizer, à pala, enquanto podem. E depois acaba e têm que fazer o business as usual, que têm que voltar. Neste caso, por todas as razões, e não sendo só o problema português, há que voltar um bocadinho às origens. Seria bom, isto é bom falar de cátedra. Portanto, o cidadão que hoje está desempregado ou que tem um rendimento mínimo, que provavelmente não acolhe de bom grado, esta recomendação é vamos lá fazer um esforço e voltar a regredir um pouco nos padrões grosseiros e violentos de consumo que temos vindo a assumir. Ele diz-me, mas você dizer que tem 3 televisões, não vejo nenhuma. E ele não tem nenhuma. Esta relação de equidade e da redistribuição dos recursos de forma mais homogénea, para garantir alguma justiça, há que ter algum cuidado, porque os exemplos europeus de Estado Social não são, de facto, o caminho para ser duradouro. Já todos nós, europeus, certamente, já chegamos à conclusão que aquilo que foi a realidade do Estado Social, que se foi construído num determinado quadro, com a hiperglobalização, deixou de ser sustentável. E aquilo que é importante hoje, de facto, nós nos questionarmos, e se houvesse alguém que desse a resposta, ficaríamos muito gratos, é quem serve esta globalização. Ou seja, até que ponto é que é sustentável que a Europa decadente demograficamente, decadente de energia e de criatividade, vai assistindo
a esta perda de papel. A outra superpotência, ainda a única superpotência, os Estados Unidos da América, estará disponível, na sua polivalência, a abdicar deste protagonismo monopolista que tem tido ao longo, nomeadamente, desde a perestroika. E acham que é natural que aquilo que se passa no protagonismo da China, em termos de peso económico, nada é possível hoje sem vir da China. Seja qual for a marca. Porque a lógica é implementada e é tal, mais barato, mais depressa e mais rápido. Eu julgo que há aqui qualquer coisa que vai acontecer. E o que vai acontecer, possivelmente, vai acontecer com base e provocado por um rebentamento do ponto de vista financeiro. Ou seja, ai que bom, não era, vamos lá pagar 6 dígitos. Porque as coisas mais inconcebíveis hoje acontecem. O maior detentor da dívida pública americana é um país comunista, onde não há liberdade. E a gente que assiste hoje e que vai lendo os noticiários internacionais são coisas absolutamente incompreensíveis. Talvez o defeito seja um problema geracional. Eu já passei os 60 e tenho dificuldade em entender esta mutabilidade permanente. Nada é igual ao minuto anterior. Mas vamos assentar aqui uma questão. É difícil aceitar que quem tem o poder abdique do esforço de continuar a ter. Não é? Eu vou muitas vezes aos Estados Unidos, porque tenho lá família, e há coisas que há muito tempo que não entendo. Ou seja, a gente está ali plantado à beira do porto, no caso de São Francisco, e vê entrar um paquidermo com 3.000 contentores e a borda debaixo d'água. E passado 2 horas sai um que já descarregou com 10 andares de altura de borda a atravessar o Pacífico. Mas como é que é isto? Quer dizer, aquilo que nós andámos a fazer, aqui, a comer e a andar de BMWs à custa de crédito, não foi só o Estado. As empresas, as famílias, os cidadãos, os americanos já o fazem há muito tempo. Embora com uma diferença. Nós reduzimos nos últimos 20 anos uma base produtiva tangível de 60% do PIB para 30% ou 20% e tal, e os Estados Unidos ainda mantêm não só um peso PIB tangível, e produtos estratégicos, quer de alta tecnologia, quer alimentares, e esses cada vez são mais importantes, não é? Em termos de taxa de crescimento demográfico do mundo. E no caso da China, não vale a pena recordar aqui só um aspecto. A China é uma potência incontestável, mas tem vulnerabilidades como toda a gente. E tem uma vulnerabilidade energética. Não tem recursos energéticos. Tem uma vulnerabilidade alimentar. Quanto mais desenvolvimento industrial tiver, menos capacidade de autossuficiência alimentar pode garantir. Tem uma vulnerabilidade ambiental. Enfim, nós não vivemos lá, coitado de quem lá vive. Portanto, quando houve os Jogos Olímpicos, viram o esforço que foi feito para garantir que ninguém morria por andar a correr. E tem uma vulnerabilidade que eu acho que essa é a mais importante, é da ausência da liberdade e dos direitos humanos garantidos. Portanto, eles têm essa arma para se coçar quanto basta. Quando é que isto chega ao limite? Não sei. Daí que, perante este emaranhado e complexidade de problemas, estou muito de acordo com a opinião aqui do nosso Sandro e fico grato pela amabilidade que teve e por ter pegado e ter dado estes refinamentos. Acho que sim, que de facto nós temos que ter saber, temos que e a frustração de nós portugueses, e que temos alguma maior prioridade nestes temas, é não ver que há permanente importância e prioridade na afetação de recursos para saber. Eu tenho acompanhado ultimamente as sessões do ensino secundário, porque faço parte de conselhos gerais e pedagógicos lá de uma escola lá no Algarve, e vejo que há algum esforço por parte da comunidade escolar no sentido de que os miúdos tenham acesso à informação. Agora, se as famílias se demitirem do seu papel de educação e de estímulo e de transmissão dos valores, a escola de per si não consegue fazer tudo. Há aqui um déficit que eu diria, um déficit de inteligência com Z, no sentido de que
a classe política queimado mais, é mais do mesmo e cada vez pior, e a intelectualidade nem sempre prima por passar uma mensagem que seja clara e absolutamente inequívoca. Há muito estrangeirismo, portanto, a intelectualidade portuguesa sempre teve uma enorme orfandade, ou melhor dizendo, se calhar alguma vergonha ou algum receio de se assumir enquanto portuguesa. De resto, há quem ponha em causa há ou não filosofia portuguesa, porque o Renato, que é especialista nesta matéria, sabe melhor do que nós. Mas há os intelectuais portugueses, enfim, no final do século XIX e no século XX, primavam por ir a Paris. E hoje já não se vai a Paris por coisíssima nenhuma, porque, enfim, não há nada de novo em Paris, mas prima-se muito por não se fazer muita introspecção. Eu acho que nós tínhamos essa capacidade e é indispensável que apareçam, e às vezes existem, nós é que não estamos atentos a interpretar os sinais, portugueses que transmitam estes valores, estas prioridades. Às vezes, aqueles que transmitem aquilo que se chama a utopia, mas a utopia é exatamente aquilo que ainda não está e que um dia possivelmente poderá acontecer, esses ainda não se fizeram sentir de forma concertada. Há, com certeza, e nós todos reconhecemos que existem figuras importantíssimas e que nos têm dado enormes ensinamentos, mas no sentido prospectivo seria importante que acontecesse, e aí não se encomendam trabalhos, acontecesse que as pessoas empenhadas nestas matérias e na sobrevivência, diria, da raça mestiça, tivessem esse protagonismo. Porque, de facto, ainda ontem eu ouvia um comentário do Sr. Presidente da República e a gente tem logo vontade de desligar a rádio e dizer, pela falta de idoneidade, já não quer fazer comentários se será pública, portanto, é desagradável. Ninguém acredita, portanto, tem que se acreditar em alguém que tenha outra fundamentação, nem que seja uma fundamentação que não seja entendida no momento, natureza filosófica, estratégica e menos comezinha, mas se calhar é importante que isso aconteça. Muito bem. Sandro? Muito obrigado. Eu tenho breves segundos, porque tenho que me ausentar. De qualquer maneira, António, onde está o povo? Onde há povo? Onde está o proletariado? Eu acho que muitas vezes nós temos que nos afastar um pouco daquele discurso também que é um pouco miserabilista, não vou dizer que tu fizeste, mas vou evocar um discurso de termos quase pena do povo, porque não lhes é dado condições, direitos, é vítima, etc. E já chega um bocadinho. Porque no 25 de Abril houve uma ruptura, não é? Portanto, o povo também tem responsabilidade, seja lá o que ele for, e não é uma massa amorfa unânime e uníssono, mas há um problema até com o conceito, não é? Tu eras alguém, há pouco falavas ali outros conceitos gêmeos desse, esquerda, direita, etc. Mas muitas vezes, por exemplo, esses discursos que eu estou a falar, do coitadinho do povo, etc., que vêm da esquerda, são às vezes discursos que não têm uma contraponto com exigências que temos que fazer ao povo. E devemos ser exigentes com quem mais gostamos. E eu, por exemplo, sou das pessoas que sempre achou que tínhamos feriados a mais, para dar um exemplo prosaico, ou não. Mas, e para mim é um pouco triste que não houvesse capacidade de haver uma convergência enquanto se podia fazer um debate em condições,
e sem ser nos moldes em que foi feito, e de repente há cortes. Também não foi só cortes no orçamento, cortes também no orçamento temporal. E quando a Igreja Católica aparece a dizer nem pensa em mexer aqui e acolá, o governo imediatamente acertou o passo, não é? Acertou o passo. Por isso tenho problemas com o povo. E o que é mais grave é que o povo tem problemas com ele mesmo. Porque é o mesmo povo que consome o crédito, é o mesmo povo que papa as telenovelas que os canais jornalistas lhe põem à frente, é o mesmo povo que às vezes aparece ali na Avenida da República quando estão os porquinhos, porque há um supermercado que põe lá aquela fanfarra toda, mas não está lá quando é para haver um momento de negociação exatamente social visível em relação ao contrato social, que se vai sempre renunciar a toda a hora. Portanto, o povo tem que fazer alguma coisa por si mesmo, não é? E isso era um comentário assim um bocado simplório que eu fazia para ti, na ausência de uma coisa inteligente para te dizer. Não. Peço desculpa. Mas sim, é necessário isso, porque quando nós damos, por exemplo, os saberes ao povo em geral, por exemplo, que nos entra pelas universidades adentro, e és tu que dizes, ou não se discute na universidade, tu vês o tempo em que aquela gente está envolvida naqueles cerimoniais de capa e batina, que eu nunca vi com o grau de sofisticação que agora tem, António. E o tempo que eles não usam para debate ou para fazer coisas que possam ser... Para falar dos estudantes, mas também dos estudantes. Pronto, sobre os princípios da termodinâmica do capitalismo tardio, não é? É um bom termo. Sim. Só fazer uma observação, resumindo ainda mais a minha questão, chegámos ou não chegámos ao ponto do não retorno, no sentido em que destruir ou deixar que isto se destrua por si, em termos de custos, vai ser basicamente equivalente. Pois, mas está, o cômputo é tramado, porque é também redistributivo, não é? Mas, sem dúvida, questões como essa são questões que presidem ao debate de sair ou não do euro. Não é? Porque os danos são catastróficos no curto prazo, aí a pergunta é se a permanência não será catastrófica no longo prazo, não é? Questões como é ou não racional, toda a gente que quer manter a face em frente à televisão vai dizer não, isto não é racional, há muito para onde trabalhar e perfeições a fazer, mas não se mexe, não é? Porque nós temos o agravamento das inconsistências depois da crise, meu caro. Ou o agravamento das inconsistências e dos desequilíbrios. Ou, por exemplo, da degradação do posicionamento europeu na esfera global, agravou-se com a crise, não é? A hegemonia económica chinesa aumentou com a crise. O poderio das agências de rating e dos nódulos cancerígenos viscosos de Wall Street, não é? Inimputáveis. O povo aqui do António, não é? Calado, apesar de ter agora Facebook, Twitter. Queixam-se do quê? Calado aqui, na Grécia falem muito. Mas voltar. Sim, aqui, por exemplo. Por isso, no capitalismo, a ideia do não retorno é um bocado um contrassenso, porque é o sistema mais dinâmico que alguma vez foi inventado pela humanidade. Mas é perfeitamente concebível, por exemplo, o Estado, que esta dinâmica seja irreversível. Não vejo como não. Aliás, era uma questão que eu me estava a pôr ontem. Destruir as instituições, estas instituições que estão a tomar estas decisões, era qualquer coisa de absolutamente irreversível, porque havia todo um processo de memória, de saber, de vícios, que ia tábua rasa também. Daí a pergunta ser abstrata. Mas os custos, quais são? Pois é, uma mas pergunta muito abstrata. Quem iria destruir só tem poder quem está dentro, boa verdade, porque temos
instituições altamente sofisticadas e altamente interconectadas. E quando eu falo em instituições, não estou a falar só do Estado, estou a falar dos falar principais agentes. Dos atores, Sim, sim. os detentores de interesse, etc. Portanto, não se consegue destruir uma coisa como estás a pôr, não é? Era como se fosse quase uma força exógena que de repente rasgasse